Boa noite, queridos e queridas. Bem-vindos a mais um episódio do nosso vídeo / podcast. Certo? Isso aqui é vocês sabem que eu tô meio parada, mas isso tem motivos. Vamos dar um jeito nisso daqui a pouco, tá? Não se preocupem, tá? Então eu queria agradecer a todo mundo que manteve fé que esse vídeo chegaria, tá? Primeiro, esse episódio especial. Tá? Vamos começar por isso. Eu queria agradecer a todo mundo porque em 2 meses de canal, e sendo que eu passei um tempo fora por motivos pessoais e tudo, já temos 710 horas assistidas no YouTube da nossa meta de 4.000 e também rompemos a barreira dos 400 inscritos, que eu preciso de 1.000. E temos essa pequena aqui, para quem está ouvindo, essa é a Cleo, tá? Ela gosta da internet, ela apareceu aqui para ver vocês, tá? Diga oi pela internet, Cleo. Eles são horríveis, mas nós amamos eles, por mais que eles sejam cheios de ódio. Enfim, provavelmente ela vai pular mais vezes, mas eu não vou cortar, tá? Tem que ser espontâneo o negócio. Tá? Agradecer a os 405 pessoas inscritas nesse canal, e como não poderia deixar de ser, nós temos uma programação especial hoje. Antes de tudo, tá? Eu quero dar os recados de sempre. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, por favor, se inscreva, curta o vídeo porque ajuda, tá? Ative o sininho para receber as notificações de vídeos e lives, tá? Se você está ouvindo, você pode ouvir esse vídeo também em formato de podcast nas plataformas Anchor, Spotify, TuneIn e Red Pilatos, tá? Tá tudo lá. Fiquem à vontade, tá? E se vocês estiverem ouvindo o podcast, tem sempre no YouTube. E esse é interessante, esse é um vídeo interessante de ver no YouTube, tá? Vocês vão entender, tá? Vocês já devem ter visto pelo título, tá? Lembrando, quem quiser, eu também estou nas redes sociais. Os links estão no canto do vídeo ou na descrição de todas as plataformas, tá? Todos os links para todas as plataformas estão em todas as plataformas. Então, se você quiser ouvir ou ver em outro lugar, tá lá o link, tá? Não se preocupem, tá? Sigam o blog, o link tá na descrição do vídeo também. E se vocês quiserem colaborar, tem sempre o Apoia-se, tem sempre o PicPay, que também estão na descrição, tá? Por favor, tá? Eu imploro, certo? Então, esse é um vídeo especial, tá? Ele não sou eu falando, tá? Eu não podia deixar de perder essa oportunidade. Então, eu apresento para vocês Hélio de la Penha, membro do Cacete Planeta. Faz meses, acho que faz desde junho que eu tô implorando por ele para uma entrevista. Nós finalmente conseguimos gravar, tá? O material tá bonitinho, tá? Não vou enrolar vocês muito, tá? Então, tá aí. Com vocês, Hélio de la Penha. Então, pessoal, estamos aqui hoje. Hélio de la Penha, Cacete Planeta. Um dos meus heróis de infância. Tá? Ele já sabia disso, né? Eu falei em outra entrevista, ele viu. Agradeço muito ao Hélio por estar aqui, por ter me aguentado enchendo o saco dele no Twitter pra gente poder chegar aqui e conversar, tá? Então, queria agradecer ao Hélio, primeiro, tá? Pela disponibilidade, tá? E te dar uma oportunidade de dar um boa tarde, boa noite, não sei. Boa noite aqui, quase final de tarde, boa noite já, né? Boa noite. Já escureceu e tudo, mas enfim, tô feliz de estar aqui com você. Curioso, vamos ver aqui onde vamos nessa conversa da gente. Vamos lá, o Hélio nem me perguntou a pauta, tá? Mas eu já adianto que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, mas não quero te prensar na parede, tá? No máximo vai surgir algum assunto cabuloso, mas aí segue aquela regra. Eu pergunto o que me convém e responde o que acho que deve. Pode ser? Tá bom. Então, Hélio, primeira boa notícia, né? 30 anos de Cacete Planeta. Tá? Vocês já esperavam que ia acontecer isso? 30 anos é coisa demais. A gente, na verdade, não tinha ideia de que o que era uma brincadeira na faculdade fosse se tornar algo sério, fosse se tornar a minha profissão. Era apenas um hobby, né? Uma brincadeira, uma zoação na faculdade. E isso já tem mais de 30 anos, né? Porque a gente começou a fazer um jornalzinho na escola de engenharia, eu, Beto Silva e o Marcelo Madureira, chamado Caceta Popular, ainda na faculdade, no primeiro ano da nossa faculdade, que foi em 1978, ou seja, a rigor, a gente está há 40 anos juntos. Mas assim, o Caceta e Planeta, ele se juntou realmente em 88
quando a gente começou a escrever o TV Pirata, em 89 nós estávamos fazendo show e lançando o disco Preto com um Buraco no Meio. Então é isso que a gente está comemorando aqui 30 anos. A data dos 30 anos vem justamente do lançamento do LP Preto com um Buraco no Meio, que é tão antigo que não chegou nem a ter um CD, que já acabou, né? LP não teve também? Então, teve o LP, justamente teve o LP, mas eu digo assim, a obra é tão antiga que a gente não chegou a fazer um CD, né? E o CD já acabou. Ó. Então, eu até estava com esses dados aqui para te perguntar, o que leva 3 pessoas da faculdade de engenharia a sentar e fazer um jornal de humor? A gente tinha já uma atividade no movimento estudantil, tá? A gente participava do centro acadêmico, eu, o Beto Silva e o Madureira. Assim que a gente entrou, a gente já se meteu na política estudantil e tal. E o movimento era muito sisudo, muito sério, careta, se levava muito a sério. E a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com a galera do movimento, entendeu? E aí, então, a pauta era bem estudantil, a gente parodiava, de alguma forma, o jornal do centro acadêmico, que estava sempre com temas sérios, como, por exemplo, por mais verbas para engenharia, mais verbas para educação e tal. E a gente fez, a nossa primeira pauta foi por mais mulheres na engenharia, que na época não tinha nenhuma mulher fazendo engenharia, quer dizer, tinha uma ou duas fazendo engenharia. Então as pautas já eram uma zoação com isso. Então, vocês roubaram uma pauta feminista, né? A pauta feminista... Na época não existia, né, esse discurso feminista, não tinha, enfim... o discurso feminista era bem diferente do que é hoje, né? Entendeu? Então, a ideia da gente era fazer uma brincadeira com o movimento estudantil, o movimento político, o pessoal da esquerda que, enfim, não levava as coisas na brincadeira, tava sempre, tudo era muito sério, e a gente resolveu zoar com isso. Aí começou assim, aí a gente achou legal, a receptividade foi boa, a gente começou a fazer, então, um jornal a gente chamou, então, o Bussunda e o Cláudio Manuel para compor o grupo, e a gente começou a fazer um jornal que falasse de coisas fora da universidade, sabe? Passasse dos muros da universidade, que tratasse de questão de costumes, enfim, uma pauta política, uma coisa mais ampla, e a gente começou a vender um jornalzinho de mão em mão na praia, nos bares, em festival de estudantes, festival de inverno em Ouro Preto, etc. Até porque uma hora a faculdade ia acabar, né? A gente não estava preocupado com isso, porque a gente não sabia. Na nossa ideia, o jornal ia acabar bem antes da faculdade, né? Mas a verdade é que a gente se formou e a gente continuou fazendo o jornalzinho, e com isso a gente foi chamado para ser redator do TV Pirata, né? Para criar o TV Pirata, que não existia na época, ainda não tinha sido criado, e a gente foi chamado para compor a equipe de redatores que ia criar um novo programa para a Globo, depois que o Jô Soares saiu da Globo e foi para o SBT. E esse programa veio a ser o TV Pirata. Ali, a gente estreitou o laço com o pessoal do Planeta Diário, que era um outro jornalzinho. A gente fazia um jornal na faculdade, aí a gente virou uma revista em banca, feita pela mesma editora que publicava o Planeta Diário. Então, o Planeta Diário era formado pelo Hubert, Reinaldo e um terceiro redator, que era o Cláudio Paiva. Eram cartunistas que trabalhavam no Pasquim, então eles já eram humoristas profissionais, e a gente não, a gente era amador, engenheiro e tal. Eu, Beto Silva e o Madureira, a gente era engenheiro, a gente se formou, e mesmo na engenharia a gente continuava fazendo como hobby o nosso jornalzinho. Aí, quando saiu o Planeta Diário, a gente procurou a editora deles e propusemos fazer uma revista, já que eles já tinham um jornal. O editor topou, e assim nós fizemos, né? Fizemos a revista Caceta Popular. Quando chegou em 88, que a gente foi chamado para... final de 87, a gente foi chamado para ser redator do TV Pirata,
E a gente lá na redação, com mais contato e tal, a gente resolveu fazer um show. Na verdade, não fomos nem nós que inventamos a ideia de fazer o show, tivemos a ideia de fazer o show. Teve um produtor chamado Paulinho Albuquerque, e ele era programador de uma casa noturna aqui, chamada Jazz Mania, aqui no Rio. E ele estava com as segundas-feiras vagas e teve a ideia de fazer uma noite de humor. Então ele procurou a gente e falou, pô, vocês podiam, a Caceta Popular podia juntar com o Planeta Diário e fazer um show. E a gente não tinha ideia de fazer show. Falou, pô, vamos tentar aí. E a gente teve a ideia de fazer então uma banda de músicas de humor, como era o Traje a Rigor, como foi o Mamonas Assassinas, e o Paulista Premeditando Break, enfim, então era uma época que tinha essa cena. O Mamonas, inclusive, não existia nessa época, né? O Mamonas é posterior ao Caceta. Mas, enfim, a gente começou como uma banda. Era a banda que juntava a Caceta Popular com o Planeta Diário e que a gente reduziu para Caceta e Planeta, que se tornou um nome que ninguém entendia. Que sentido tem Caceta com Planeta? Por que isso, né? Mas era porque era a junção das duas publicações. Só te interrompendo um pouquinho, essa veia humorística que vocês lançaram no jornalzinho, vocês já tinham antes ou foram tendo que descobrir na época? Eu descobri na época. O Madureira, ele participava de uma colônia judaica chamada Kinderland, e ali ele já brincava, já exercitava um pouco de humor. O Beto Silva, eu não sei aonde, se no colégio dele, se ele fazia humor, eu acho que sim, acho que fazia pouca coisa, mas assim, de fato, a coisa começou mesmo ali na engenharia, na Caceta Popular. Comentou do TV Pirata, eu tinha medo do TV Pirata quando eu era criança. Eu tinha o quê? 4, 5 anos. Tinha medo? Por quê? Eu não entendia a abertura. Porque começava a abertura, os piratas e entrava, era algo totalmente diferente. Aquilo não fazia sentido para uma criança. Até porque o conteúdo era mais adulto, né? É verdade. Então, de certa forma, tu foi responsável por alguns dos meus pesadelos, tá? Só para deixar claro. Além de ser mais adulto, era uma época de abertura política no Brasil, né? A gente estava saindo de uma ditadura, o regime militar acabou em 85, então 3 anos depois, a gente estávamos todos experimentando os limites, até onde podia ir as coisas e tal. Então, certamente, o TV Pirata avançou vários sinais, entre eles, inclusive, da censura até para crianças. Certamente, eu acho que não tinha coisa lá que criança não deveria ver e acabava vendo, né? Eu encontro muita gente falando assim, meu pai não deixava eu ver, mas eu via escondido e tal, eu me escondia atrás do sofá para ver o Caceta Popular, o Caceta Planeta, o TV Pirata. O TV Pirata eu nunca assisti. Isso aconteceu também com o Caceta Planeta, né? Eu conheço muita gente que hoje fala assim, não, meus pais não deixavam, mas eu via mesmo assim, via no quarto escondido e tal. Eu lembro que o Caceta eu via religiosamente toda terça. No início ele passava mensal, né? Era um programa grande. Aí eu lembro, eu era criança, né? Eu não entendia como é que funcionava a questão de produção. Então uma hora passou para semanal. Quando passou para semanal, diminuiu o tamanho total do programa. Porque era óbvio, né? Não tinha como fazer um programa daqueles em uma semana. Mas eu não entendia isso, então eu fiquei bem triste que caiu bastante tempo. Eu acho que foi o primeiro programa de TV aberta no Brasil que com aquele tamanho, meia hora, que os programas eles todos beiravam 1 hora, 45 minutos, 1 hora. E a gente falou que era impossível você fazer 1 hora de programa semanal. Entendeu? A gente então negociou para fazer um programa mais curto, porém semanal, né? Que também a TV Globo falava que não existia um programa em TV aberta mensal, porque ele não criava o hábito, não viciava o telespectador. Um programa semanal, isso que acontece. Até hoje a gente fala assim, toda terça-feira era religioso, a gente ia lá assistir o Caceta Planeta, era isso que a gente queria. Tu comentou da TV Pirata dos limites do humor. Tá? E, mais pra frente, a gente teve vários problemas. Hoje em dia é um debate bem complicado, até. Quais são os limites do humor? Tá? Como é que é fazer humor, assim, nesse sentido de limite? Tá? Limite social, limite político. Como é que era naquela época e como é que tá hoje? É mais fácil, é mais difícil? É diferente. Vamos dizer aqui, naquela época, como eu estou falando assim, o desafio
era você ir ao limite, é você passar do limite para descobrir até onde você podia ir e tal. E a censura não existia censura, né? Porque a censura estava sempre associada ao regime militar, enfim, que era muito rigorosa, né? O pessoal na época dos governos militares, os jornais tinham que mandar o seu material para a censura federal antes de ser publicado. Então, quer dizer, muitas coisas que iam para a censura militar censura federal não voltavam para ser publicadas. A gente já chegou num outro momento. Então a gente estava experimentando e a população estava adorando aquilo de ver, sabe, essa liberdade total. E aí, cara, tinha uma coisa que era interessante, que havia uma tolerância maior, porque, não sei, as pessoas também tinham uma aceitação maior do humor e entendia que o humor era apenas humor, entendeu? Hoje as pessoas estão levando muito a sério o humor, sabe? As pessoas discutem tão a sério que a coisa acaba perdendo a graça. E também não faz sentido. Agora, é o seguinte, a sociedade vai evoluindo, a sociedade vai mudando, né? Os costumes vão se alterando e você tem que acompanhar. Afinal de contas, o que a gente quer é que as pessoas riam, né? Pelo menos a nossa intenção é que as pessoas riam, se divirtam e tal, e não que se incomodem, entendeu? Sim. Tem gente que trabalha nesse campo, no campo do incômodo, no campo de perturbar, de incomodar, né? A gente gostava de incomodar os políticos, de dar porrada seja ele quem fosse, entendeu? A gente gostava de dar uma porrada e tal, entendeu? E agora tem uma galera que gosta de provocar essa sensação no espectador, no telespectador, enfim, vai de cada um, né? Eu acho que a questão do limite, ele tem algumas fronteiras que determinam o limite. Uma delas é quanto você tem para pagar de advogado, né? Isso já define um pouco o limite do seu humor, né? Eu tinha essa pergunta preparada já. A outra fronteira também que determina é assim, bem, se você quer ser uma figura popular ou você quer causar, entendeu? Ou você quer ser popular por causar, né? Então você sabe que aquilo vai dar merda e dar merda é o seu objetivo. Vai ser legal, você vai se dar bem, vai ficar famoso e, enfim, você vai marcar a sua personalidade, o seu estilo dessa forma. Se você quer fazer um programa em TV aberta, por exemplo, que você atinge uma grande massa da população e você está disputando a audiência, então você quer agradar, você quer atrair aquelas pessoas, você quer que aquelas pessoas continuem te assistindo. Então, nesse sentido, você vai tentar evitar colocar coisas que afastem aquelas pessoas, né? Você vai querer atrair elas. Aí você vai definir um outro um outro limite, né? Porque, no fim das contas, um dos limites é assim, a questão do mercado, né? Se o mercado... Se você é humorista, seu objetivo é fazer rir, se as pessoas não estão mais rindo você gosta de fazer aquela piada independente das pessoas quererem ouvir ou não. Ou você pode falar assim, não, cara, essa piada não está mais dando ibope, não está mais dando retorno. E a que está avisando que a conexão está ruim, mas você está me ouvindo? Você está me vendo? Pode continuar. Beleza. Então, se você tem a intenção de disputar espaço num horário concorridíssimo e tal, eu acho que você tende a não querer desagradar o público, né? Que é diferente de quando você está incomodando um político, uma autoridade, um poder, né? Então, eu acho que são esses os limites. Eu acho que tem assim... Agora, tem espaço para tudo, sabe? Tem espaço para você fazer um humor escatológico, e tem mercado para quem gosta de fazer esse tipo de coisa. Tem o humor político, tem gente que não gosta do humor político, tem gente que gosta de falar apenas... Tem gente que gosta de falar apenas sobre fofoca e tal, né? Falar de artista, vida de artista e tudo mais. Tem gente que não gosta disso. Enfim, tem gente que gosta do humor negro,
né? Gosto de consumir humor negro. O que acontece hoje em dia é que tem... O fenômeno que está acontecendo hoje em dia, que é muito chato, é o seguinte: são as pessoas que não consomem determinada coisa querer fazer a regra para que aquela coisa funcione. Então, assim, hoje mesmo eu estava falando hoje no WhatsApp, são as pessoas que não frequentam o museu que estão reclamando das obras de nudez no museu, entendeu? Aí o nu foi proibido nos museus, nu não está entrando, e essas pessoas continuam não frequentando o museu, tá entendendo? Então, eu acho que existe muito isso do humor também, sabe? É a figura que não consome aquilo, mas aí que se incomoda que aquilo exista, entendeu? Quando eu acho que simplesmente a melhor coisa a fazer é você não consumir. Você muda de canal, você desliga, sai daquilo, não se inscreve naquele canal, mas não. A figura não gosta, mas ela se inscreve só para encher o saco, ficar criticando e tal. Eu acho isso muito, muito, muito chato. Hélio, tem uma pergunta que acho que meio que se impõe entre nós dois, que é o seguinte: a questão do preconceito. Tá? E isso eu entro também na questão de como é que vocês faziam para selecionar quem interpretava tal personagem, porque alguma vez você... assim, aquela coisa é óbvia, né? Eu sou trans, você é negro, então acho que esse assunto é meio... Ele cai no colo, não tem como fugir, né? Então, alguma vez você sentiu isso antigamente, você sente isso até hoje, você sente reclamação por fazer algum personagem? Não. Nunca rolou das pessoas me criticarem por estar fazendo tal ou qual personagem. Poderiam ter, os fãs do Michael Jackson podiam não gostar muito da gente zoar o Michael Jackson, mas não teve essa questão não, assim. E é curioso, assim, que a gente não tinha blackface, não tinha nenhum caceta fazendo caceta fora eu fazendo personagens negros, né? Mas tinha whiteface. Eu ia comentar, eu deixei tudo isso anotado aqui para perguntar. Do Michael Jackson. Eu fazia... Bom, Michael Jackson tinha que ser whiteface, tinha que ser uma caricatura, né? Porque o Michael Jackson é preto que virou branco, então quer dizer, a brincadeira já era essa, já estava bem, não tinha discussão. Já era ridículo o suficiente. Tinha coisas que eram interessantes, assim, da visão iconoclasta, a visão democrática do cacete, a visão que tá cagando para isso. Que é o seguinte: eu fiz Fábio Assunção, eu fiz Malu Mader, sabe? Assim como fiz Pelé. Então, quer dizer, o fato de eu ser negro não me impedia de fazer personagens brancos, entendeu? Não tinha essa questão do colorismo no caceta. Hoje em dia, alguns quadros que vocês fizeram ia tomar uma repercussão. Não, muita coisa, assim, ia ser muito chato. O próprio Chocolate Cumprimenta, que ainda tem um recall enorme, e foi um quadro que foi ao ar no programa apenas uma vez. Sim. E é hoje, sem dúvida, o meu maior recall, assim, o que as pessoas mais lembram das coisas que eu faço, assim. Eu lembro mesmo, gosto mesmo do Chocolate Cumprimenta e tal. É uma coisa que hoje, será que eu poderia fazer um chocolate cumprimento? Eu ia ter que chamar de afro-chocolate. É complicado. Eu, sinceramente, cara, eu acho que a sua situação, Amanda, é mais delicada, sabe? Eu, por ser homem, enfim, até por conta do como o Caceta conquistou um espaço grande na sociedade, então, quer dizer, tive uma proximidade grande com o poder e tal, então, no fim das contas, eu acabei sofrendo menos esse problema. Eu até zoo muito no meu show de stand-up, brincando que quando eu fui para a Globo acabou com um problema sério para mim, que foram as duras da polícia, né? Sabe? Então, essa é a questão, assim, se você é uma figura conhecida, você deixa de pertencer à sua etnia e se transforma numa celebridade, né? Então, muito certamente, hoje, a Pablo Vittar, ela tem muito menos problemas de preconceito, de ser discriminado e tal, do que um trans desconhecido anônimo, não é verdade? É verdade. Então tem muito essa questão, cara. Você se torna conhecido, você deixa de... Até brinco com isso, falo assim, pô, sabe, faço uma piada que eu falo que eu fui abordado por
por um policial, o policial fala, mas pô, você me desculpe aí, eu acabei sendo grosseiro contigo, acabei dizendo que você é preto. Eu falei, não, mas eu sou preto. Não, você não é preto não, você é da Globo. Nessa questão até juntando, vocês incomodavam muito o jurídico da Globo? A gente incomodava bastante o jurídico, dava bastante trabalho para eles. E era engraçado que quando a gente via, tinha algum quadro que estava em dúvida e a produção falava assim, não, a gente tem que consultar o jurídico. A gente falava, a gente já sabe qual é a resposta do jurídico, né? O jurídico sempre vai dizer que não pode, né? Foi consultar ele, se deu mal. E a gente teve alguns casos lá que o jurídico teve que trabalhar para a gente, né? Lembro que um caso foi teve um empresário picareta chamado Arthur Falck, e ele fez como se fosse uma telecena, uma coisa dessa assim, tinha até a Xuxa fazia o anúncio e tudo mais, e depois ele deu um golpe, e enfim, os consumidores se ferraram e tal. E aí ele ganhou o apelido de Arthur Desfalque. E esse cara processou a gente, só que ele disse que a gente que inventou o apelido de Arthur Desfalque, não era verdade. A gente usou. Essas coisas que surgem, né, do nada. A gente usou. Só que como o negócio teve uma repercussão maior, ele acabou botando na nossa conta, né? E foi a audiência, porque a gente chegou à frente do juiz, né? Nós, nosso advogado, que, enfim, bancado lá pela Globo, e ele e o advogado dele. E aí o advogado dele chegou uma hora e falou assim, olha, meu cliente está falando que o quadro de vocês está prejudicando muito ele, a vida dele, a vida da família dele, inclusive o filho dele, coitado, está sendo chamado na escola de desfalquinho. A gente teve que se segurar para não rir na frente do juiz, né? Eu não sei se eu seguraria. Mas enfim, vocês iam diretamente para Brasília, tá? E abordavam políticos, assim, na saída, né? Assim, sem roteiro nenhum. Tinha muito problema com isso? Vocês tinham abertura? O pessoal fugia de vocês? A verdade é a seguinte, que a gente ia e a gente pedia, perguntava aos políticos quem estava interessado em participar do programa. A gente nunca fez nunca trabalhou digamos, nessa emboscada, sabe? De ficar atrás a pessoa não quer fazer entrevista, mas vai assim mesmo. Como o Pânico fazia, né? Ficava enchendo o saco. Aí ia na casa da Carolina Dickmann, ou então o Jô Soares, para calçar a sandália da humildade. A gente nunca trabalhou assim, não. A gente perguntava, você tá afim de brincar? Quem estava afim de brincar, a gente ia e brincava junto, entendeu? Então, muitos políticos viam vantagem em ser sacaneados pelo Caceta, porque isso dava uma visibilidade, entendeu? Porque você é sacaneado naquele momento, naquela terça-feira tal, quando chegar a eleição, 2 anos depois, a pessoa não vai lembrar que o cara foi sacaneado, mas vai falar assim, cara, esse nome não me é estranho, eu já vi esse nome não sei de onde. Então, quer dizer, acabava ajudando a memorizar o nome do político. Espertamente, o Bolsonaro participou de várias gravações da gente, entendeu? Infelizmente, na época, ele não tinha esse raciocínio tão ágil para falar merda, entendeu? Infelizmente, a gente não teve nenhuma declaração bombástica dele para usar no programa. Ele só aparecia ali, mas não tinha grandes efeitos. A gente brincava muito com o Fernando Gabeira e outros políticos também. Bom, eu sei que o Bolsonaro, por acaso, até se você entrar no YouTube, no canal do Caceta, vai aparecer logo num dos primeiros thumbnails, eu entrevistando o Bolsonaro. Sabe? Mas se você for ver a matéria, durante a matéria, o Bolsonaro pouco fala. Sabe? Nessa questão... Isso, né? Vocês sempre sacanearam o presidente, desde o início, tá? Sim. O devagar franco mora no meu coração, tá? Eu lembro bem disso. Vocês sempre sacanearam o executivo. Hoje em dia, fazer essas brincadeiras é mais fácil ou é mais difícil? E eu chamo a atenção que tu mesmo comentou, estava dando uma olhada antes de a gente gravar no canal do Caceta. E tem vários vídeos lá falando justamente disso, né? Falando da política, tá? E eu lembro de um tweet da conta oficial do Caceta, eu não lembro de quando foi, mas é recente, falando que vocês, é justamente isso, que vocês sempre sacanearam presidentes. Sacanear presidente hoje é mais fácil ou mais difícil?
Olha, sacaneia presidente hoje, o que acontece? O que acontece é o seguinte, tá mais fácil fazer piada porque o Bolsonaro, ele é muito generoso com os humoristas, né? Ele não deixa faltar assunto, né? Aliás, é até meio chato porque você às vezes faz uma piada muito boa e aquela piada, ela caduca porque já tem uma outra merda que ele falou maior ainda depois, né? Daí você acaba esquecendo. Por exemplo, eu lamento muito que o caso do Golden Shower tenha sido lá no carnaval, a gente estava, sabe, estava todo mundo meio desmobilizado, não deu para usar tanto, e logo depois ele falou outras merdas, e uma história tão boa, né, de um presidente da República ficar passando via Twitter vídeos pornôs, isso é uma coisa incrível, né? Quem Entendeu? poderia imaginar? Seria um assunto sensacional, entende? Eu fico imaginando se aqueles são os vídeos que ele postava no Twitter, eu fico imaginando como é que é o grupo de sacanagem do WhatsApp dele, né? Deve ter altos vídeos, tem umas coisas incríveis. Mas, enfim, então, desse ponto de vista, do ponto de vista do conteúdo, ele tem fornecido muito material. Não só ele, né? Toda a galera, né? Os filhos dele, o Olavo de Carvalho, os generais, os ministros, Damares, enfim, é um cara. Aquilo é um verdadeiro elenco da Praça é Nossa, né? Muito bom. O problema dessa história toda são os seus fãs, né? Os seguidores, enfim, os caras que são adoradores de Bolsonaro. Aí eles levam muito a sério, eles xingam, sabe? E fazem campanha e tentam boicotar. Enfim, essa atitude do público, sabe, é muito, muito chato. E como assim, muita gente está começando a conviver com política, falar de política agora, só agora na época do Bolsonaro, nunca tinha falado de nada, eles acham que estão inventando a roda e acham que o Bolsonaro é o primeiro presidente que a gente está sacaneando. Falam, vocês só falam mal do Bolsonaro, por que vocês não falam mal do Lula? Pô, mas o Lula tá preso, a gente até sacaneia, mas não dá tanto ibope assim. A gente já falou do Lula quando ele estava no poder. É muito mais jogo você falar de quem está no poder do que quem está meio no ostracismo, sabe? Bater em cachorro morto, sabe? Então eles se incomodam, porque o Bolsonaro, na época da eleição, ele era pedra, e hoje ele é vidraça, né? Tá lá exposto, né? E é o que acontece com quem chega no poder, né? Quer ou não. Exatamente. O cara que está no poder, ele é uma figura pública e está sujeito a ser sacaneado, criticado, enfim, detestado pela população. Pode também ser adorado. Mas ele não vai ser só adorado. Nenhum deles consegue ser uma unanimidade. E aí, mas sempre tem essa coisa assim. Agora, a galerinha do PT também era a mesma coisa. Quando você falava mal do Lula ou da Dilma, que essas vacas sagradas, os caras vinham, sabe? Vinham com o pé nos peitos. Hoje tem uma agressão muito grande, assim, uma coisa muito, muito violenta. Mas, enfim, tem um público também que gosta, a gente vai tocando por aí. Ano passado, novembro de 2018, se eu bem me lembro, você foi no Pânico, certo? Deu uma entrevista no Pânico. Nessa entrevista, você disse que um dos principais fatores que levou a uma queda de qualidade de produção do Cacete Planeta foram proibições da Globo. Imposições da Globo, não falar de marcas, não falar de programas da concorrência. E também, mais ou menos naquela época, um pouco antes, saiu aquela lei que dificultava sacanear político. Eu não lembro todos os detalhes da lei, mas eu lembro que uma era que se você desse X tempo para um candidato na eleição, tinha que dar o mesmo tempo para outro, esse tipo de coisa. Né? Uma das formas que o Caceta encontrou para circular isso foi criar os próprios candidatos. Isso. Mas assim, a proposta de vocês sempre foi fazer esse humor político. Como é que fica um programa de humor político quando ele não pode fazer humor político? Aí é que tá, a gente foi buscando outros meios, né? Porque no fim das contas a gente era um programa de humor. A gente não era um programa de humor político, a gente era um programa de humor, a gente queria entreter a população, a gente estava querendo buscar audiência, a gente queria público para o nosso trabalho, porque o público significava uma audiência maior, e uma audiência maior significava um salário maior, né? Então a gente tinha essa visão comercial em discutir. Não tinha essa conversa, sabe? A gente sabia que
o trabalho na televisão, você pode considerá-lo um trabalho artístico, mas ele é essencialmente um trabalho comercial, uma prestação de serviço. Você tem gente do outro lado lá querendo que você entregue a rapadura, né? E você tem a televisão como intermediário falando, bom, se você entregar o trabalho da melhor maneira possível, você vai ser recompensado por isso. E a gente estava nesse jogo, tinha claro isso, entendeu? Então, a gente foi buscando onde é que dava, o que dava para fazer. Se você não podia fazer um humor político da maneira como a gente gostava, a gente tentava buscar outros caminhos. Então, nisso aí, você tem até soluções criativas. Por exemplo, a gente no início podia falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer marca e tal. Mas quando a Globo restringiu a nossa ação no campo das marcas, no campo das paródias dos comerciais e tal, a gente foi e criou as organizações Tabajara, para a gente ter o nosso próprio produto, nossa própria empresa, e zoar ali, e fazendo um paralelo com o mundo real. Então, quer dizer, foi uma restrição que resultou num ato criativo, né? Da mesma maneira, isso aconteceu com o Tabajara Futebol Clube. A gente estava sendo impedido de usar o logo dos clubes de futebol. A gente não podia usar porque era considerado um merchandising, digamos assim, entendeu? Então a gente criou o Tabajara Futebol Clube, sabe? Então, quando a gente foi proibido de cobrir a campanha eleitoral, porque isso, como você falou, a gente tinha que falar de todos os candidatos em igual tempo, e, porra, eram 20 candidatos, é impossível, e muitos deles completamente desconhecidos. Na verdade, se a gente fizesse isso, a gente ia falar mais deles no nosso programa do que eles próprios no horário eleitoral, né? Então a gente foi e criou o nosso otário eleitoral gratuito. Depois a gente transformou o Seu Creyson em candidato a presidente. Fizemos aí uma campanha como ela deve ser, né? A gente tinha slogan, tinha as nossas ações comerciais, ações de divulgação do Seu Creyson, e a gente chegou até a fazer um mega comício em São Paulo, onde a gente reuniu mais de 10 mil pessoas que foram lá voluntariamente sem ganhar mortadela. Entendeu? Pela piada, cara, uma coisa muito incrível. As pessoas saírem de casa, levaram cartazes e tudo. A gente só fez e olha, não tinha redes sociais naquele momento que a gente fez isso. E a gente anunciou numa terça-feira que a gente estaria no dia X na Praça da Sé, em São Paulo. E o povo se mobilizou e foi lá, fez uma reunião, reuniu uma galera enorme. Inclusive o Ciro Gomes tinha feito um comício para 1.500 pessoas naquele mesmo lugar. Ficou puto quando viu o Seu Creyson com 10 mil pessoas. E aí falou que a gente estava desmoralizando a eleição. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente já, antes, na época da revista Caceta Popular, a gente lançou o Macaco Tião como candidato a prefeito aqui no Rio, que era uma eleição que estava bem esvaziada, bem fodida também. E a gente lançou o Macaco Tião, e as pessoas... na verdade, ele era uma personificação do voto nulo, né? Sim. As pessoas não estavam satisfeitas com nenhum daqueles candidatos, então votavam no Macaco Tião. E na época, como o voto não era eletrônico, o voto era por escrito, as pessoas podiam escrever Macaco Tião. Então reza a lenda, a gente não tem certeza disso, que o Macaco Tião foi o terceiro colocado na apuração. É um feito, né? Ainda mais para, como tu disse, não tinha redes sociais na época. Sensacional, isso é uma coisa histórica, que nem a Beth Carvalho não deixou a música dela, Coisinha Tão Bonitinha do Pai, não foi para Marte, né? Pô, a gente lançar um candidato, um macaco, candidato a prefeito, e isso virar assunto, virar capa da revista Veja, ser notícia em tudo quanto é jornal, as pessoas votarem, as pessoas se lembrarem até hoje disso, é sensacional. Inclusive tem até um documentário sobre o Macaco Tião e essa trajetória. Se você procurar, eu acho que está no Now.
Um documentário bem Vamos bacana. achar. Hélio, pra gente já ir se encaminhando pro final, uma hora eu Sim. quero te incomodar pra voltar aqui só pra gente falar dos teus livros. Tá? Legal. Tá, porque os livros pra falar é uma entrevista só disso, né? Não dá pra... Então já fica o convite, eu vou ler todos, quando eu terminar eu te encho o saco de novo. Tá? Tá bom, sem problema. Mas assim, teve uma matéria do Globo, publicada domingo, dia 4 de agosto, tá? Sobre o que cada caceta tá fazendo hoje em dia. E nessa matéria tá dizendo que tu tá preso na Ancine. Sim. É melhor tá preso na Ancine ou preso em Curitiba? Porra, na Ancine é muito melhor, né? Tá, e só pra explicar, é pra conseguir recursos pro filme que é baseado no livro, tá? Outra hora a gente vai falar mais disso. Deixa eu te explicar a situação. O filme já está pronto, ele já está circulando em festivais, já tivemos em festivais internacionais vários, a receptividade foi muito boa. O filme se chama Correndo Atrás, ele é baseado no meu livro Vai na Bola Glanderson, e a história de um empresário, um brasileiro, na verdade, um brasileiro desempregado, fudido, que acha que pode se dar bem sendo empresário de jogador de futebol. É uma comédia, então, com Ailton Graça, Lázaro Ramos, eu, o Juan Paiva, Juliana Alves, Lelezinha, enfim, um elenco muito bacana, sabe? Direção do Jefferson D., um diretor negro muito conceituado, gente boa pra caramba. Esse filme, enfim, ele teve em festival em Nova York, Los Angeles, Miami, teve em Roma, teve em Paris, teve em Lisboa, aí teve aqui no Rio, ele passou no Fest Rio, aqui no Rio de Janeiro, teve no Festival Latino-Americano de São Paulo, mas a gente tá querendo mesmo é que ele vá para o cinema, para o circuito comercial, para que todo mundo possa assistir, entendeu? E essa é a parte complicada, porque a verba que está presa lá é a verba da divulgação no período da distribuição, entendeu? Uma grana menor, mas que faz falta, entendeu? E a gente, além disso, a gente teve assim, primeiro teve questão de agenda, né, que no ano passado o Brasil ficou muito tomado por dois assuntos. Primeiro, a Copa do Mundo, e segundo, as eleições. Então, ficou complicado, né? Não convém entrar na concorrência. Pois é. Aí você tem ainda assim, como o cinema brasileiro ele acaba ocupando um espaço muito pequeno, né? Que ele tem que ver uma brechazinha entre um blockbuster e o outro, né? Então fica muito difícil as distribuidoras conseguirem achar uma vaga pro filme nacional. E a gente a última vez que eu ouvi falar era que o filme seria lançado em novembro. Tomara que seja lançado em novembro. Tomara que né? Sim. Hélio, uma das coisas que o Caceta e Planeta fazia muito era paródia de novela. Tá? Em 2015, você trocou de lado, saiu depois que acabou o Caceta e foi fazer novela. Que você participou do Totalmente Demais. Tá? Exatamente. Não batia o medo de ser sacaneado pelos próprios colegas? Pô, não tinha programa, cara. Até eu gostaria muito. Ia ser muito legal. Eu queria saber quem é que fazia o Zé Pedro, entendeu? E até ia ser engraçado se eu mesmo fizesse a paródia do Zé Pedro. Ia ser muito engraçado. Ia ser um fato inédito. Mas sacaneando consigo mesmo. Queria muito que tivesse uma paródia do Totalmente Demais, mas a gente estava fora do ar naquele momento. Sabe? Agora, foi engraçado, porque eu fui chamado porque era um personagem de humor, um personagem cômico, mas ele era uma comicidade de novela, não é uma comicidade rasgada como era o Cacete Planeta. Então, eu me lembro que o diretor ele tinha sempre a preocupação de me pedir para baixar a interpretação, diminuir, ficar mais, entendeu? Mais sutil, sabe? Para não ficar uma coisa caceta, né? Exagerada, sabe? Foi uma experiência bem divertida, bem interessante isso, sabe? Foi legal. Repetiria? Acho que assim, fazer novela é que nem saltar de paraquedas. Você faz uma vez para contar para os amigos. A ministra Damares parece que vai saltar de paraquedas. E aí, será que ela vai de novo depois? Eu não sei, cara. Será que abre? Ela tem que tomar cuidado, hein? Última pergunta. Mas eu tô torcendo para que ela realmente
salto de paraquedas, que o avião vá bem alto, para que ela consiga ver que a Terra é redonda, né? Então, última pergunta. O negócio a dúvida é se ela vai, quando ela abrir o paraquedas, se ela vai cair em cima de uma goiabeira. Aí vai ser engraçado. Tá? Última pergunta, para a gente já encerrando, não ficar muito longo. Quais são os teus 200 personagens favoritos em ordem alfabética? Olha, eu tenho um carinho muito especial pela Chicória Maria, personagem que eu adoro fazer. Gostava muito de fazer o Michael Jackson também, personagem que eu adorei fazer. E vários outros personagens que eu gostei de fazer. Eu gostava de fazer o Pelé. Gostei muito de fazer a Camila Pitanga, a paródia da Camila Pitanga, quando ela fez a novela Paraíso Tropical, que ela fazia uma prostituta, e eu fazia a Mamila Peitanga. Gostei muito quando eu fiz também a Malu Mader, que ela fazia Maria Clara e eu fazia Maria Escura. Sabe? Esses personagens adorei. Agora, o pessoal não esquece o Chocolate com Pimenta. Prazer, tá. Chocolate. Mandem lembrança ao chocolate. Tá certo. Hélio, no final de toda entrevista, eu costumo perguntar para a pessoa se ela aceitaria vir na minha casa jantar. Mas eu tô de mudança, eu não vou ter casa por um tempo, então eu vou ter que pular. Aí eu vou ter que fazer outra pergunta para finalizar. Tu me passa o telefone do Madureira, eu quero mandar mensagens anônimas de amor para ele. Ah, pá. Mas assim, botando no seu canal, não vai ser mais anônimo, né? Não, mas olha, se pelo menos fizer ele divulgar aqui, não tem problema. Tudo bem, eu passo para você o contato, ele vai adorar. Então tá bom. Hélio, eu queria te agradecer de novo, tá, pela conversa, tá? Espero poder contar contigo outra hora, certo? É só ligar. A gente abre uma brecha. E nem falou aqui, né, da turnê do Cacete Planeta. Tem razão. Eu vou te dar uns minutos para falar. Cacete Planeta. Vamos fazer uma turnê por todo o Brasil. Começa dia 26 de outubro em Maceió. E a gente vai percorrer 9 cidades ainda esse ano. Vamos passar por aí, por São Paulo. Vamos passar por vamos passar por Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Londrina, Maringá, Vitória, Rio, São Paulo. Tentarei ir em São Paulo. Não posso te garantir, mas vou fazer o possível. Por favor, se você for lá, não deixe de ir no nosso camarim, tirar uma foto pra gente se conhecer pessoalmente. Deixar, não. Quando eu fiquei sabendo que ia ter o show, meu Deus, pra estar em São Paulo, eu fiquei feliz. Porque senão, no Rio Grande do Sul é meio complicado. Não, a gente não pode deixar de ir a São Paulo, né? Não, você é gaúcho? Sou gaúcha, tô de mudança pra São Paulo. Ah, tá de mudança agora, recente. Certo? Então, pra gente encerrar aqui, queria agradecer ao Hélio pelo tempo, pela disposição. A gente passou um tempão tentando achar esse horário aqui, tá? Então, por enquanto é só. Eu vou fazer... Depois da entrevista vai ter um videozinho mais dando a despedida. Mas por enquanto eu queria agradecer ao Hélio, tá? Pedir pra ele já se despedindo. Tá bom, gente. Olha, é um prazer estar falando com vocês aqui, conhecer a Amanda. Gostei muito da entrevista. Espero que vocês também curtam. E olha, assinem o canal da Amanda, tá? Deixem o seu like aqui nessa nossa entrevista e acionem o sininho para receber as notificações. Valeu? Que pedido! Façam o mesmo com o canal do Caceta. Caceta Popular tá no YouTube, tem muitos vídeos bacanas. A própria Amanda viu, não foi, Amanda? Eu estava assistindo antes, até tu comentou da questão de fazer sacanear o Lula. No último vídeo, o Madureira faz um documentário inteiro sobre o Lula na prisão, tá? Confiram. É verdade. Então é isso aí, tá? Certo? E me siga no Instagram, @lapena, dali você tem notícias de várias coisas. Todos esses links que a gente está mencionando aqui vai estar tudo na descrição do vídeo e depois ele vai ser exportado para o podcast e vai estar tudo no podcast também, certo? Então, maravilha. Tá? Até daqui a pouco, pessoal, e obrigado de novo, velho. Valeu. Tchau. Tchau. Beijo. E essa foi a nossa entrevista com o Hélio de la Penha. Queria agradecer a todo mundo que aguentou até aqui. Aguentou eu, né? Porque ele é legal de falar, tá? Espero que vocês tenham ouvido o que ele quis dizer. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês voltem. Então, quem aguentou até aqui, façam aquilo que ele disse, né? Se inscreva no canal, dê uma curtida no vídeo. Nos outros ajuda bastante, tá? E ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo, né? Porque não custa, tá? E lembrando, tá? Quem viu esse vídeo no YouTube pode ouvir em podcast. Quem ouviu nos podcasts tem o vídeo, certo? Também tem as nossas redes sociais. Tem o blog, que tem todo o conteúdo de tudo. Tem os textos também. Os textos são interessantes, tá? Eu tô escrevendo no Porão da Mamãe também, de vez em quando. Tá? O melhor texto que eu escrevi nos últimos tempos está lá. Tá? Fala sobre a Michelle Bolsonaro. Dei uma conferida, é muito engraçado. A reação foi muito engraçada. Tá? E tem os links de financiamento. Conto com a ajuda de vocês. Certo? Então, vocês ouviram? Eu tô de mudança. Tá? Então, eu não posso garantir umas 2 semanas de vídeo, mas eu vou tentar. Tá? Por favor, me aguentem. Certo? Então, por hoje é só. Obrigado de novo para todo mundo que tá aqui. Obrigado ao Hélio. Tá, o Hélio prometeu voltar, tá? Vamos ver. É aquela coisa. Eu gosto de ler a obra do escritor antes de falar com ele sobre os livros, né? Então não dá pra... Então já vamos falar sobre isso outra hora. Certo? Beijo pra todo mundo.